vez é um prazer estar nessa casa de oração, né? Como ela falou bem da casa. É o lar onde nós nos reunimos verdadeiramente. Né? Eu falo muito que os sobrenomes se enterram no atestado de óbito, não é isso? Acabam. Mas aqui os espíritos continuam a sua caminhada e nós estamos no lar real. Não que o nosso não seja, né? Porque o nosso lar, como eu disse outras vezes, são espíritos também reunidos em provas e expiações, né? Em trabalhos, em resgates e que também devem ser merecedores de atenção. Mas ali, se a família é material, se perde ali mesmo. Mas se a família tem uma base espiritual, ela continua, né? E aqui a gente dá continuidade porque somos todos irmãos em Cristo. Iniciando mais um ano, né? Que Deus abençoe e nos proteja. Temos mais à frente aí 11 meses e meio, né? Que Deus nos dê força, saúde, trabalho, porque é preciso trabalhar, não só o trabalho do dia a dia, mas o trabalho mental, o trabalho espiritual, o trabalho da fala. É uma forma da gente limpar, né? Fazer aquela reciclagem no nosso interior e de nos melhorarmos cada vez mais. Então, que todos tenham um ano de muita paz e de muita saúde, de muito aprendizado, porque é o que a gente aprende todo dia. O capítulo de hoje é sobre o capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É o item 1, 2 e 3. Como é pequenininho, eu vou ler, porque eu não sou adepta à leitura não, tá? Mas eu vou ler porque é pequeno. Conhece-se a árvore pelo fruto. O item 1 diz: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Olha essa frase. A boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos dos vossos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-lo-eis, pois, pelos seus frutos. O item 3 diz: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Isso está lá em Mateus, né? No capítulo, também tem outros, Mateus e Marcos também falam sobre esse capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Bom, frisando aqui, a boca fala do que está cheio o coração. É comum a irritabilidade hoje em dia. Anos atrás, séculos atrás, Jesus pregava, né, no Sermão da Montanha, e ele falava livremente, abertamente aos seus discípulos, muitas das vezes em parábolas, né? Mas de grande significado. E naquela época, olhem só, falsos cristos. Naquela época, Jesus ensinava a forma de comportamento, né? Porque tinha doutrina espírita naquela época? Não.
tinha, né? A doutrina espírita surgiu com o estudo e a codificação de Kardec, né? Mas por que não houve então uma codificação lá na época de Jesus? É que eu digo sempre, a gente está no intervalo, não temos ainda condições de saber a origem de tudo, e muito menos o fim de tudo. Nesse intervalo que nós estamos, nós temos a certeza de que estamos ainda em caminhos evolutivos. Se não existisse a figura evangélica de Jesus, nosso mestre e amigo, como que seria o mundo? Não é criação nossa, né? É criação já desde séculos atrás, a figura imaculada de Jesus, de Nossa Senhora, como ela falou, né? E sabemos de Deus, um Pai divino, misericordioso, né? Que nos acata, que nos acolhe, que nos ampara. E ninguém, nunca, ela disse aqui na frase aí da leitura, que quereis, ela falou a verdade. Nunca faltou um homem de bem na face da terra. Mesmo ainda sem o conhecimento da doutrina espírita, nunca ficamos desprovidos de alguém que falasse do bem, que falasse do amor, que falasse de Jesus. Olhem só, nunca ficamos abandonados, ou sem alguém que tivesse os bons pensamentos, as boas palavras, os bons ensinamentos. Só que, aos poucos, o ser humano, lógico, né, vem estudando, vem aprendendo e vemos evoluindo. Chegamos agora nesse ponto que nós estamos, já com grandes estudos, já com grandes conhecimentos, já com um grande entendimento de muitas coisas. Há palestrantes que falam muito sobre a vida de Jesus, né? Desde a época em que ele pregava, em que ele falava sobre o Sermão do Monte, e vem outras pessoas que gostam mais de falar das coisas atuais. Eu sou assim, sou muito aprofundada nos estudos antigos, eu gosto de falar do que a gente vive agora, que eu acho que está mais no nosso nível de entendimento. E o que o Sermão da Montanha vem nos falar? O que a gente hoje estuda nos capítulos do Evangelho. E Gandhi ainda disse, Gandhi não era cristão, né? Ele não era cristão. Mas ele ainda disse assim, uma frase dele, que se todos os livros das demais religiões fossem queimados, desaparecessem da face da terra e ficasse só o Sermão da Montanha, os 5 livros do Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Nada estaria perdido. Olha que profundidade de fala, né? De pensamento em falar do Sermão da Montanha. Dentro desse capítulo, né, do Evangelho, a gente vai falar sobre, basicamente, profetas, profecias e médiuns. Porque esse capítulo vem falar da função, da missão, da dedicação de cada um de nós. Tenho certeza que vocês já ouviram aquela frase assim, todos nós somos médiuns. Já ouviram isso? Já? Não é só a Maria José que está falando, mas creio que outros palestrantes já disseram isso a vocês. Todos nós somos médiuns, porque nós estamos no meio da vida material e da vida espiritual. Alguns mais ostensivos, outros menos, alguns só no suporte de sustentação, de concentração, mas todos nós somos médiuns. Diferentemente, não vou aqui falar especificamente de religião nenhuma, mas cada mediunidade trabalha de acordo com a sua religião, correto? Tem médiuns na igreja católica? Tem. Tem médiuns na igreja evangélica? Tem. Tem médiuns na PL, Perfeita Liberdade? Tem. Na Seixo Way? Tem. Então, em todas as religiões, na Umbanda? Tem, né? Até na Quimbanda, que dizem que é a magia do mal, né? Em todas as religiões existem médiuns, porque todos nós somos médiuns. O que faz a diferença, que Jesus vem nos alertar,
é que nós sejamos médiuns seguros. O médium que é seguro é um profeta do bem, convicto dos estudos do Evangelho e que dentro das suas limitações e condições tenta estudar e praticar. Falar, a gente fala, né? A gente estou falando aqui, mas não adianta nada a minha fala se eu não souber lá fora, dentro da minha casa, exemplificar. A gente diz muito isso, né? A fala ensina, mas os exemplos arrastam. A fala, a gente pode esquecer como é que foi a fala de um dia, mas se você dá um exemplo, aquele exemplo é inesquecível. E esse capítulo do Evangelho, nesses 3 itens, vem falando que a árvore boa tende a dar bons frutos e a árvore má tende a dar maus frutos. E com certeza as que dão maus frutos, se persistirem, elas serão o quê? Queimadas, né? Só ficará aquela que der bons frutos. Falando do desenho específico de uma árvore, todas as árvores têm uma raiz, não é? Com a mínima grama, ela tem uma raiz muito pequena, mas está ali sustentando. O que nós temos por base? Qual seria a raiz para nós? Eu sou uma árvore, cada um de nós é uma árvore. Quem é a minha base, a minha sustentação? Quem é a raiz? Jesus, não é? Nós estamos em cima de quem? Jesus, ele está conosco a todo tempo nos sustentando. Ele não deixa ninguém o quê? Se perder, não deixa ninguém cair. Sementes somos para que a gente possa, em solo fértil, germinar. Não em solo rochoso. Não tem essa parte do Evangelho? Tem. Os falsos médiuns, os maus profetas, vão dar as suas sementes em solo arenoso, em solo rochoso. Os bons médiuns vão procurar deixar as suas sementes onde? Em solo fértil. Por quê? A missão do médium, a missão do, falando dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, qual é a nossa missão? Nós somos os divulgadores, os trabalhadores, e nós devemos sempre falar sobre Jesus, passar os exemplos de Jesus. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu me lembro uns 10 anos atrás, alguns muçulmanos, não sei se vocês aí, falaram que era o Cristo. Eu sou o Cristo, né, em plateias, em público, e ele falando que ele era o Cristo, que ele era o Cristo. Isso aí já foi previsto por Jesus há muitos anos atrás, séculos atrás. Ainda hoje existe o falso Cristo, gente? Sim ou não? Aquele que comanda um monte de mentes, domina, seduz, não é? Um monte de mentes, e aquelas mentes seguem tudo o que aquele homem diz. Aquele Cristo, falso Cristo diz. Uns entregam tudo que tem e seguem, perde tudo. Ainda essa semana eu estava vendo na internet um homem, né? Vou dizer assim, um falso Cristo, pedindo dinheiro que ele precisava terminar de construir um detalhe na casa dele. Então, a gente sabe que Deus não pede dinheiro, Jesus não pede dinheiro, né? O nosso guia e modelo é Jesus, e ele pede dinheiro da gente, né? Teríamos condições de chegar aqui, ó, preciso de dinheiro, cada um tem que dar 10 reais para ajudar a casa? Não. Né? Nós não vivemos dessa forma, isso não é um exemplo de Jesus, então a gente não tem que seguir, não é isso? E esses falsos cristos existem hoje de várias formas, para enganar aqueles que ainda estão buscando uma ajuda, ou no desespero. Quando a gente está desesperado, o que a gente faz? Hein? Muitos procuram outras religiões por querem ter alguma ajuda de imediato, não é isso? Ou vem na casa espírita e quer que a casa espírita resolva o seu problema de imediato. E não tem a paciência de esperar.
Aí vão em alguma outra casa e lá um falso Cristo lhe promete, lhe diz isso vai acontecer. Você espera que tudo vai dar certo. Quando é isso aqui? Aí paga por aquilo. E às vezes não acontece. Na maioria das vezes ninguém tem condições de fazer previsão definida da vida de ninguém. Nós não temos essa condição. Né? Pode, por coincidência, ter alguma semelhança, acontecer uma coisa ou outra. Mas a gente não tem essa condição de previsão. Mas como nós somos médiuns, nós temos alguma forma de intuição ou inspiração. Mas o médium seguro é um bom profeta, porque ele vai usar essa intuição ou essa inspiração com segurança, nunca para dar definição para ninguém, mas para indicar um caminho. Né? Como ela leu aqui, falou dos suicidas, o que nós temos? Nós temos como médiuns, trabalhadores, intuir todos por inspiração e pelos exemplos de Jesus, pelos ensinamentos, mostrar o que é o suicídio, o que uma pessoa, o que pode levar, com certeza, mas o que o espírito sofre depois que o fato é consumado. Então nós temos o compromisso de esclarecer, de divulgar, com base na doutrina espírita, como é o suicídio e como proceder. E posterior ao acontecimento, como ela falou aqui na prece, peçamos por todos aqueles que se suicidaram. Porque as nossas orações chegam como uma água fria no corpo queimando. Né? Chegam como um alívio, como um bálsamo e como uma orientação. Falsos profetas. Vamos ter em muitas casas espíritas falsos profetas. Eu conheço algumas casas, né? Acho que todo mundo conhece, né? Não vamos dizer aqui qual é o tipo da religião, mas que realmente trabalham de uma forma diferente da nossa. Às vezes algumas até têm água fluida, tem passe, mas é um dia, outros não têm, ou estudam de vez em quando o Evangelho, ou rezam o Pai Nosso, né? Que é a oração universal. Mas no fundo, o cunho de tudo aquilo é angariar dinheiro para ter um bom carro, né? Para ter uma casa de luxo. Olha essa casa aqui, gente. Qual é o luxo que vocês estão vendo aqui? Material nenhum, né? Uma casa simples, com os instrumentos e materiais necessários, um quadro, um relógio, as cadeiras, um ventilador, uma luz, né? Para que a gente possa daqui absorver coisas boas. O que mais tem nessa casa? Bons espíritos, amigos espirituais, profetas no mundo espiritual, que estão nos auxiliando e nos amparando a todo instante, de acordo com as nossas necessidades e principalmente de acordo com os nossos merecimentos. Não é? Então, falsos profetas existem muitos, mas aqui dentro da doutrina espírita, a gente tem o dever de passar, de transmitir os ensinamentos de Jesus, que cada um vai aprender de acordo com o seu entendimento. Quem está vindo aqui pela primeira vez, talvez assim, mas qual é a função da casa espírita? Da Creonice, tem vários trabalhadores da casa que possam orientar. Quem já vem várias vezes, né, está vindo várias vezes, tem casos livres, estuda, sabe o que é a função de uma casa espírita, sabe qual é a função dos trabalhadores e médios da casa espírita. E aqui nesse contexto, Mateus diz lá no Evangelho, vede que ninguém vos engane. Aí vem o resto do texto, e lá no final, e enganarão a muitos. Então, quando eu estava nessa casa,
eu percebi justamente isso. Enganarão a muitos. Aí aquela quantidade de pessoas passa a comprar isso, porque isso aqui vai me trazer alguma coisa de bom. Passam a vender isso aqui, porque isso aqui ela não precisa mais, tem que dar para casa. Então você vê o entendimento de falsos profetas em todos os lugares, em todas as religiões, até mesmo na doutrina espírita. Até mesmo na doutrina espírita. Eu estava outro dia assistindo uma palestra pelo YouTube e o palestrante estava falando justamente isso, que um médium disse que ele saiu do corpo, né? Quer dizer, a emancipação da alma, e nessa emancipação da alma ele foi no umbral, e no umbral ele viu vários espíritos em sofrimento, mas ele não conseguia se mover porque os pés atolaram. Os pés atolaram no umbral. Pode isso? Depois, ele saiu rolando numa ribanceira. Por que o corpo não atolou? Só o pé. Então, muitos poderão enganar. Se meu pé atola, por que o meu corpo todo não atolou? Não é? Então, observar as falas, porque o médium bom profeta, ele tem por estudo, por dedicação, a prudência. Eu vou falar aquilo que eu sei. Eu vou pensar de forma correta e principalmente vou agir, vou praticar dentro do ensinamento que tem, dentro daquilo que eu sei. Prudência em tudo é ótimo, não é, gente? Porque uma pessoa imprudente só sai fazendo coisas erradas. E o falso profeta, geralmente, ele é imprudente. Fala coisas que não pode assumir, que não pode cumprir, trata aquilo que não vai ter condições de realizar. E aí vem a imprudência, que é uma forma de chamar o quê? Maus espíritos, de chamar amiguinhos sofredores, não é isso? E vem aí então o processo de obsessão. Quantos falsos cristos nós já conhecemos, já ouvimos falar aí na TV, né? Na mídia, e que foram por esse caminho. Precisamos citar alguns nomes ou não? Não, né? Porque fizeram mau uso daquilo que lhes foi dado. O que o Evangelho diz? Dai de graça o que de graça recebeste. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Fora da caridade não há salvação. Conhece-se o verdadeiro espírito, aquele que tenta diminuir as suas más tendências. Não é? Então observe, aquele falso Cristo pregou, seduziu, deixou seguidores alucinados, e quantos não foram levados ao suicídio por causa desse falso Cristo? Quantos? Quantos não foram levados a se destruírem por serem assediados? Seja assédio moral, seja assédio sexual, seja assédio de qualquer forma que tenha sido. Dentro do contexto, temos que analisar todos os aspectos do profeta que segue no caminho errado. Se ele é um fruto ruim, ele só vai produzir o quê? Frutos ruins. Ele vai ter atitudes erradas, ações erradas, palavras erradas, ensinamentos enganosos, e ele vai cativar muitos pelo seu poder do mal. Mas dentro do Espiritismo, sabemos que muitos usam palavras bonitas, não é? Sabem persuadir, sabem manipular,
são ardilosos, são muito inteligentes e são capazes, então, de dominar mentes mais frágeis. E subjugam essas mentes às suas loucuras, que para eles é o certo. Então, disse Jesus, vede que ninguém vos engane. O que nós temos que ter consciência? De saber distinguir o bem do mal. Aquele que fala com simplicidade e amor e com segurança, ou daquele que fala com simplicidade e totalmente sem segurança do que diz. Profecias são todas as formas de ou previsões. A gente tem muitas previsões, né, gente? Escutem muita coisa. A profecia disso, profecia daquilo. Vai se cumprir e tal. Lembra da profecia que o ano ia terminar no ano 2000? Né? Eu estou esperando o ano 2000, né? Então, olha os enganos. E muita gente foi lá para Alto Paraíso, lá em Goiás. Vocês sabiam disso? Porque na época disse que no Brasil, lá em Alto Paraíso, em Goiás, seria um lugar que não seria atingido por catástrofes. E muita gente saiu daqui e foi lá para Alto Paraíso. Gastou dinheiro, vendeu casa, vendeu tudo que tinha para poder ir para lá. Isso antes do ano 2000. Tem gente aqui que acho que nem nasceu dela, mas tem gente que já lembram disso. Então, teve um grupo bom de pessoas que venderam tudo, compraram alimento, compraram água, porque iam passar dias lá achando que ia acontecer alguma catástrofe na Terra e que lá eles teriam que se manter. Olha só como que a gente tem inteligência para discernir aquilo que é bom daquilo que é do mal, né? Então, as profecias podem ser previsões que poderão acontecer ou não. Porque eu disse, nós não somos médiuns perfeitos, né? Nós ainda temos falhas e não temos condições de prever nada com garantia de 100%. Nada, não temos. Não temos esse poder. Mas nós temos o dom, né? Poder eu tenho hoje, amanhã eu não tenho, mas o dom eu tenho sempre. Podemos ter o dom de, na humildade, na simplicidade, ser um profeta seguro, dentro das bases da doutrina espírita, confiar que Jesus nunca nos abandona. Seja qual for a situação, seja por que situação eu tenha que passar, difícil ou não, eu não posso perder a esperança e depositar a fé em Deus e na justiça divina. Ah, Zeca, mas é fácil falar. Realmente é fácil. Vai lá na hora do trabalho, na hora do sufoco, na hora do problema, né, na hora que você está em desespero, lembrar assim, Maria José falou que tem que depositar a fé em Jesus, que eu tenho que confiar na justiça divina, que eu tenho que ter esperanças. Realmente é difícil, porque tem hora que a gente não consegue. Mas é necessário, graças a Deus, nós temos a faculdade de ação. Eu posso agir no bem. Eu posso pensar no bem. E começar isso em mim mesma. Calma, isso tudo vai passar. Organiza sua mente, organiza seu pensamento. Entre em estado de oração. Peça ajuda às pessoas que você confia com amor. Porque, como disse Jesus, nunca faltou um missionário do bem. E tudo que vem acontecendo no mundo, as guerras, né, as doenças, as enfermidades, as loucuras humanas, simplesmente são oriundas, originadas de falsos profetas, de falsos médiuns, de pessoas que, tendo a raiz do bem, porque eu tenho a raiz do bem, não tem, gente? Eu não tenho a raiz do mal, tem? Hein? O mal a gente aprende a fazer, o bem já nasce comigo. O bem já nasce comigo, porque eu tenho a raiz que é Jesus, que me sustenta,
que é o meu suporte, é a minha segurança. Se dessa raiz eu cresço e vou lá partir para insegurança e desconfiança, falta de fé, eu vou dar frutos sim, mas eu vou o quê? Dar maus frutos. Né? Eu vou me perder nisso tudo, mas a minha raiz está lá. Tanto que uma árvore, uma vez, ela pode, né, dar maus frutos, mas depois ela sendo bem tratada, bem cuidada, ela volta a produzir, não volta? Isso aqui para nós é uma metáfora ou não é? Sim. Eu posso desvencilhar dos caminhos de Deus, não é? Lembram que eu falei aqui, ó, com o evangelho, sem evangelho? Né? Então aquele grupo sem evangelho pode estar lá, começa a dar maus frutos, né? Começa a se perder, começa a ter atitudes do mal, mas se de repente ela voltar para os ensinamentos de Jesus, a base está ali, ela volta a produzir os bons frutos, né? Então, profetas somos nós, né? Está até dizendo aqui, ó, profeta, hoje o profeta significa médium, e eu disse que todos nós somos médiums, dentro das nossas capacidades e condições. Aqueles que apresentam, né, intuição, inspiração e querem e gostam de trabalhar, entram para o estudo da doutrina espírita, estuda o livro dos médiuns, estuda o livro dos espíritos, vem para casa trabalhar. Isso aqui não é faculdade, ninguém vai ter diploma de mediunidade, não é? Ninguém vai ter currículo de mediunidade, porque Deus quer bons frutos, não importa se ele é pequenininho, se ele é grande, se ele é mais doce ou menos doce, ele quer bons frutos. Venha para a casa espírita, se aliste enquanto é tempo no trabalho e aprenda. E o que você aprender, multiplique, divulgue, passe adiante, seja um exemplo vivo lá fora daquilo que você está aprendendo na casa. Né? Então nós somos hoje médios, esses profetas, mas temos que ser médios com segurança. Eu não posso sair de uma casa espírita e chegar lá e não saber o que eu estou fazendo lá fora. Ah, hoje eu posso fazer isso, hoje eu posso... Não, eu tenho que ter uma conduta em linha reta. Ninguém tem que me dizer o que eu devo ou não devo fazer. Quem é que tem que me dizer? A minha consciência. A minha autoanálise tem que falar para mim que eu estou agindo errado, que eu estou fazendo errado, que eu não posso, não devo, que eu tenho que voltar, pegar lá na minha raiz com Jesus e recomeçar. Não é difícil recomeçar, basta querer. Dá o primeiro passo para o resto do caminho. Não é? Já falei isso aqui, falo de novo. Divaldo Franco diz, né, que o passado não pode ser recuperado, mas ele pode ser reparado. Não é? Então a gente pode fazer isso. Então esse médium seguro é todo enviado de Deus. Existe alguém que não é filho de Deus? É? Não. Então todo mundo é médium. Né? Nem tem aquele que não é filho de Deus. E eu não posso falar, você não é filho de Deus porque sua vida é um inferno, você só faz coisa errada. Não. Jesus foi atrás de quem? Hein? Jesus foi atrás de quem? De mim, que estou bem? Não, nem assim também estou bem, mas eu estou no caminho, né? Estou no caminho. Mas ele foi atrás de quem? Das ovelhas perdidas, ele foi atrás de quem? Dos doentes, né? Dos leprosos, ele foi atrás daqueles, dos criminosos, ele foi atrás dos perdidos. E quando ele trazia os seus filhos perdidos, o que ele fazia? Juntava aos bons e fazia uma festa. Queria que todos ficassem felizes, porque as ovelhas foram recuperadas. A mesma coisa somos nós. Se nós conseguimos arrebanhar, né? Se nós conseguimos trazer para dentro dos ensinamentos de Jesus, eu estou falando dentro da casa espírita, né? Porque nem todos querem casa espírita, correto? A minha missão lá fora é falar só da casa espírita ou falar de Jesus? Eu tenho que dar o quê?
A base, o sustento que eu tenho de Jesus. Se ele quiser seguir alguma religião, que ele escolha. Nós não podemos dominar ninguém a ser obrigado a entrar na casa, muito menos a trabalhar dentro da casa espírita. Correto? Então, olha, todo enviado de Deus com a missão é trabalho, né? É comprometimento de instruir. O que é instruir? Ensinar com exemplos, com práticas, com palavras, né? De instruir de qualquer forma que seja essa instrução, todos os mistérios da vida espiritual. Tudo aquilo que eu sei, né? Tudo aquilo que eu aprendi, e olha que muitas coisas a gente traz de vidas passadas, né? Que ficam arquivadas no perispírito, e quando a gente começa a trabalhar, aquilo vai se desarquivando, a gente vai estudando, vai praticando. E uma fala importante, gente: se nós estamos aqui com grandes resgates, com grandes dificuldades a viver e a passar, Jesus disse, né? Trabalha. Até os mentores espirituais falam isso. Trabalha no bem. Porque tudo que você tenha que passar de pesado, de dor, de enfermidade, de doença, de problemas, podem ser diminuídos, podem ser aliviados. E dependendo da sua boa vontade e dedicação de um profeta seguro, elas podem ser varridas. Elas podem ser o quê? Retiradas. Porque nós somos discípulos, nós somos trabalhadores, e Deus quer o quê? Trabalhadores bons para a sua vinha. Não é? E Ele pode, então, nos manter firmes, em pé, resistentes, para que continuemos o seu trabalho de divulgação do seu amor. Quantas pessoas estão doentes? Doentes do espírito e não do corpo. Por quê? Porque são profetas, são médiuns, são profetas, mas que não querem nada com a hora do trabalho. Ela disse ali, olha, anomalias no mundo, são médiuns que paralisam as suas missões. São as duas frases que eu colhi da sua leitura. Nunca faltou missionários do bem, e anomalias no mundo acontecem por causa de quê? Por causa dos missionários paralisados, não parasitados. É diferente, né? Porque parasitado tinha que ter alguém ali impondo algum tipo de parasitismo nele. Mas autoparalisamento, eu quero parar de fazer qualquer coisa, eu não quero dar continuidade. Então, o médium seguro é todo enviado de Deus com a missão de instruir todos os mistérios da vida espiritual. A fala ensina, mas os exemplos arrastam. As bem-aventuranças, que são os sermões de Jesus, vem dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. No livro, acho que é Vinha de Luz, primeira página do Vinha de Luz, vem assim: que brilhe a vossa luz. É o primeiro, acho que é isso mesmo, primeira leitura do Vinha de Luz é isso. Que brilhe a vossa luz. Jesus disse assim, que acenda a sua luz, ou que vai procurar buscar a sua luz? Não, que brilhe a vossa luz. Ele quis dizer que, ou quer dizer que, nós somos seres, espíritos de luz. E eu tenho que fazer por onde a minha luz brilhar. Não é? Ela já brilha, sim, porque somos filhos de Deus. Nenhum filho de Deus vem nas trevas. Não é? Acho que é isso aqui mesmo. Olha lá, Vinha de Luz.
Primeiro mesmo, sabia que era céu. Ó, que brilhe na vossa luz. Se vocês lerem, né, esse capítulo, vocês vão observar que ele fala sobre a nossa função, que ele nos olha, que ele nos convida a trabalhar. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Falamos isso aqui? Sim ou não? A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo o propósito deliberado durante séculos, suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. O que eu acabei de falar? Aquele que quer ser um paralisado, que não querem fazer nada. Nada vai cair do céu, nem a gente tem que ter de mão beijada, que cada um busque, lute, levante, saia e procure aquilo que é bom para si. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para sacarmos que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Quando falei aqui, quantos são sapientes, inteligentes, para que eles possam o quê? Sustentar as suas polêmicas infindáveis. Não falei isso aqui? Né? Muitos são sábios, larápios, ardilosos, sabem manipular as pessoas para sustentar as suas polêmicas internas. Né? Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos vairados climas do mundo, há quem se nutre de tristezas, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. Isso aqui são os falsos profetas. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se... Olha aqui, o discípulo de Jesus, porém, aquele que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria. O que eu falei aqui? Eu posso ir lá no fundo do poço, mas eu volto aonde? Na luz da sabedoria, que é Jesus. Pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, luz que brilha, foram escritas as páginas desse livro. Olha, né? Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nós nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação, é apenas um convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que os ensinamentos do Senhor Jesus se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espírito reflete, com sabedoria, para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Olha só, né? Tudo a ver. Então, olha, esse médium, né? Ele trabalha para a melhora de si mesmo e do seu semelhante. Disse aqui, né? Jesus convida a quê? A tirar aquela peso de homem velho para que a gente trabalhe como um homem novo, mais espiritualizado,
mais entendido, mais estudado, né? Aquele que busca viver dentro dos ensinamentos de Jesus. Não importa o tamanho do fruto, como eu disse, importa que seja um bom fruto. E ele também pede que a gente estude e entenda a diferença do caminho largo para o caminho estreito. O caminho largo, todo mundo sabe, é aquele que os falsos cristos e os falsos profetas vão te guiar, não é isso? Que vão te dar facilidade, né? Vão te dar 1000 coisas para que você ache que aquilo ali é o melhor para si. E o caminho estreito não, é do aprendizado, é do amor, é da luta, das conquistas, né? Do estudo e principalmente da fé em Jesus. Contra os falsos profetas, acautelai-vos, eles são ovelhas disfarçadas em pele de cordeiro. Que eu disse a mim, eles têm uma fala muito ardilosa, muito inteligente para dominar as mentes frágeis. Se você é um profeta seguro, a sua mente é dominada? Não, não é. E os falsos profetas, geralmente eles acabam sendo alvo da sua própria falsidade. Eles acabam sendo obsediados. Eles abrem grandes brechas para o caminho da obsessão. Né? Bons médios, falsos médios. Os falsos médios são aqueles que abusam, usam das pessoas para nutrir o seu ego. Se vangloriam de serem bons, né? Saem falando a 4 cantos, aos 4 ventos, que eles são os melhores, que realmente ele é um seguidor de Jesus. Atentem, fiquem alerta e desconfiem, né? O profeta é um médio seguro, as bem-aventuranças nós já falamos, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, somos divulgadores do amor de Jesus por nós. Se ele nos sustenta, se ele nos segura, se ele é o nosso suporte, a gente tem que passar esses ensinamentos, divulgar esse amor de Jesus por nós. E como que a gente divulga? É só falando aqui dentro da casa espírita? Já falei que não. Aqui a gente está aqui 1 hora hoje na terça-feira. Mas e as outras 167 horas da semana? Onde eu estou? São 168 horas e 7 dias. Eu estou aqui na terça de 7h30 até 8h30, né? Que sai até as 9. E as outras horas aonde eu estou? É lá fora que eu vivo o Evangelho. Tanto que uma pessoa foi perguntar a Chico: ô Chico, fala uma novidade aí para mim, para que eu possa, pensando, né, que o Chico fosse falar alguma coisa, ele falou assim: leia o Evangelho. Mas o Evangelho não é novo, é antigo, mas a cada dia que você lê, você vai entender de uma forma diferente. E não fala muito que o Evangelho é o irmão que a gente vê na nossa frente? Não é? Então, se você aprender, né, um pouquinho de cada leitura, faz o Evangelho em casa, estuda. Lá fora, mas o melhor mesmo é dentro de casa, né, gente? Dentro de casa são ali as pessoas que nos atentam, que nos irritam, né? Que nos colocam à prova de manhã à noite. Mesmo dormindo, você fica ali divagando com aquela coisa na cabeça, que você nem dorme. Não é não? Onde está o verdadeiro profeta? Dentro do lar. Não é não? Aí você tem que ter quem, por exemplo, na minha casa, graças a Deus, a minha família toda é espírita. Outra coisa aí, nós somos espíritas, aqui está aqui, ó, vou falar. Né? Nós somos espíritas, ainda não somos bons espíritos. Tem diferença, né? Então, assim, na minha casa a gente começou, éramos católicos, né? E, na verdade, a minha família se tornou espírita por minha causa. Porque eu tive um ano de turbulência, de coisas horríveis na minha vida, e que eu tinha 17 anos, eu não sabia o que era, né? Eu via as coisas, eu falava sozinha, eu dormia mal, eu via as coisas muito, muito louco. Parecia que minha mãe ia até me internar num hospício, porque eu achei que eu estava maluca. Lê ali o Ala 18, ali, aquele livro que está ali fora, que vocês vão entender o que é isso. Achava que estava maluca. E, de repente, eu fui parar numa casa espírita, né? Então, ela me levou até na Umbanda, ninguém resolveu, né? Prometeram um monte de coisa, ninguém resolveu nada. Onde que resolveu a situação da loucura da Zé?
na doutrina espírita, onde eu estou até hoje, com 60 anos. Né? Então, assim, não sei nada, não sou expert na doutrina espírita, mas eu busco com pouco que eu tenho, com a simplicidade que eu tenho. Minha mãe hoje está internada, né? Ontem passou mal, hoje internou, e eu fiquei com ela a tarde toda. A mãe, liga para lá, não vai não, minha filha, eu estou preocupada com você na estrada sozinha. Eu falei, mãe, eu vou. A minha irmã fica com a senhora, na volta eu vou dormir aqui. Porque eu sou mais ativa, né? As outras são meio moleque, eu sou mais ativa. Assim, aí eu pego, eu faço, a outra já fica, chora, a outra chora, entendeu? Então eu não sou assim, eu sou mais durona. Falei, não, mãe, eu vou porque é um compromisso meu. Eu não estou aqui por causa de vocês, eu estou aqui por minha causa. Eu estou aqui por mim, porque tudo que eu estou falando aqui eu estou ouvindo primeiro, tenho que aprender primeiro, eu tenho que absorver primeiro. Se eu puder me melhorar como ser humano, como espírito, se eu puder trabalhar sempre, né, divulgar a doutrina dentro daquilo que eu sei, com simplicidade, com humildade, né, se alguma frase que eu disse aqui ficar arquivada na memória de vocês, no perispírito, e vocês levarem, eu já vou ficar muito feliz. Não é? É uma sementinha que a gente está plantando. Pode não surgir efeito, ou ela germinar agora, mas daqui a pouco germina. E a gente começa realmente a trabalhar dentro da nossa casa com o Evangelho e continuamos a vida lá fora. Né? Então, olha, é o que eu falo. A árvore somos nós, a raiz de Jesus que sustenta e segura. Os frutos são o quê? Aquilo que a gente faz, as nossas ações, as nossas atitudes. O que eu falo tem que estar de acordo com as minhas atitudes, com os meus pensamentos. Né? Tem uma historinha, né, de que o homem era excelente palestrante, mas ele sabia falar muito bem, ele envolvia todos numa onda de amor, de sintonia, né, de entendimento. E a mulher um dia perguntou, né, para ele, meu bem, vamos mudar para a casa espírita, vamos pedir um quartinho na casa espírita. E ela, né, mas por quê? Não, porque lá você é um amor de pessoa. Lá você fala as coisas, você envolve, você... Nossa, até eu fiquei emocionada, mas em casa você não é assim. E aí? Nem se mudasse para a casa espírita, ele não seria assim com ela, né? Então, aquilo que a gente fala, a gente tem que tentar... Antes de falar, eu tenho que vivenciar, para depois eu falar. Né? Então, a gente tem que ter as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa fala de acordo e com coerência com aquilo que a gente vive. Não é? Porque senão eu estou me enganando e enganando todo mundo. Não é? E outra coisa importantíssima, se nós somos enviados de Deus, nós somos filhos de Deus, todos nós temos em nós o quê? O fluido vital, né? Esse fluido que nos mantém vivos e que nos dá a condição de sermos médiuns e de sermos o quê? Bons profetas. Quando então eu não faço bom uso desse fluido vital, ele vai o quê? Se tornar infectado. Existe fluido vital em perispíritos infectados, né? E aonde eles serão o quê? Maus espíritas. Até assim, entre aspas, isso que eu falei, né? Vai numa casa, seduz todo mundo, mas dentro de casa ele não seduz ninguém. Ele não pratica aquilo que ele fala. Então, observando que o fluido vital, se nós sempre pudermos trabalhar no bem, como um profeta seguro dentro das bases da doutrina espírita, nós teremos o quê? Sempre frutos sadios, frutos bons. E se nós trabalharmos dessa maneira, sempre seremos bons espíritas. Seremos sempre bons espíritas. Mas se a gente deixar de alguma forma esse fluido ser infectado, nós seremos o quê? Maus espíritas. Qual é o remédio para isso? Voltar lá e buscar o sustento em Jesus. É o único que pode desinfectar um fluido doente. Né? É com Jesus
que a gente busca de novo reerguer nas nossas dificuldades da vida. Todos nós passamos por isso, não? Dia a dia. Então, quem é o meu sustento? Quem é aquele que pode me ajudar a ter essa convicção de que hoje eu estou lá embaixo, hoje eu estou mal, mas amanhã eu estou melhor. Eu não posso perder essa essência divina em meu espírito, né? Nós não podemos perder essa essência divina em nosso espírito. Bom, o que eu tinha que falar hoje para vocês, né? E relembrando aqui que não é fácil ser médium, né? Não é fácil, gente. Exige de nós uma mudança, como todos nós sabemos, uma reforma íntima muito grande, uma mudança de pensamento, uma mudança de conduta, né? Um comportamento mental, espiritual, de acordo com os ensinamentos de Jesus, e cada um faz por si, não é? A mediunidade é educação, ela não é desenvolvida. Eu tenho que educar a minha mediunidade em mim. Eu não desenvolvo ninguém, né? A mediunidade, ela tem que ser educada. E como que ela é educada? Desde que eu siga os ensinamentos, o aprendizado, né? Vem a casa espírita. Eu sou médium? Sou. Então, como que eu posso trabalhar com a mediunidade? Não é sair por aí igual louco fazendo coisas erradas, não. É estudar os ensinamentos de Jesus, é ser um médium seguro. Que aí você vai caminhar em linha reta e onde você for, só deixará sementes que vão produzir bons frutos. Porque a raiz é a base, é Jesus, né? Então, tenhamos aí um bom fim de terça-feira, que Deus nos abençoe. Espero ter passado alguma coisinha assim que tenha ficado, né? Na mente espiritual de cada um, porque a mente do corpo apodrece quando morre, né? Mas eu quero que leve isso para a vida espiritual. E que a gente seja sempre um filho de Deus, um profeta seguro, ainda na nossa pequenez, ainda na nossa... lá ainda, né, no primário, tentando estudar, tentando aprender. Mas se a gente a cada dia for ouvindo, lendo, estudando e principalmente praticando, é muito fácil, né? Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Eu vou me despedir, porque como eu disse a vocês, eu vou sair aqui direto para o hospital, né? Vou lá ficar com a minha mãe. Tenho certeza que a espiritualidade já mandou um fluido bom para ela lá, né? Com certeza. E também eu peço que Deus nos abençoe e que todos também recebam da mesma forma. Sou muito agradecida à casa, sou muito agradecida a vocês. E que Deus nos ampare hoje e sempre. Oi? Pode? Tá. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Maria Santíssima, nossa Mãe, Deus nosso Pai de amor e misericórdia. Por um segundo vamos analisar o que temos feito com a nossa vida, com o nosso espírito. Como diz a leitura, o que quereis? O que eu fiz na minha vida até hoje? O que eu quero para a minha vida hoje e daqui para frente? Vamos pedir a Jesus, nosso mestre e amigo, que possa nos intuir, nos inspirar a fazer essa autoanálise em nosso espírito, em nossa consciência espiritual, para que a gente possa identificar aquilo que sabemos e não queremos exercitar, aquilo que aprendemos e não queremos divulgar, aquilo que sabemos que é ruim e muitas das vezes fazemos plenamente, e que eles então, os mentores espirituais, possam nos intuir, nos inspirar a mudar para o bem. Se tínhamos antes atitudes do mal, possamos fazê-las hoje no bem. Se antes estávamos preocupados com as enfermidades, que hoje possamos buscar as ajudas necessárias, inclusive a de Jesus. Se tínhamos problemas sérios em nossa família e que não queríamos dar vazão ao entendimento, não queríamos dar soluções para a paz,
que hoje Jesus seja o nosso mestre e guia e traga para nós, na nossa consciência, para trabalharmos no bem do nosso lar, no bem da nossa casa, no bem da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e quiçá do mundo. Tenhamos sempre em nossa mente a palavra paz. Chegamos nessa casa em paz e daqui sairemos com a paz. Onde estivermos, levemos essa paz para os nossos amigos e principalmente para os nossos inimigos, sejam eles visíveis ou invisíveis. Tenhamos fé, tenhamos esperança, busquemos sempre o amparo de Jesus. Esse nunca falta. Esse está sempre a nos sustentar, a nos alimentar e a nos proteger. Sejamos trabalhadores do Mestre. Vamos trabalhar, vamos ter disciplina, vamos ter tolerância para aprendermos a amar. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade divina que aqui se encontra já esteja dando o passo necessário a cada um, dentro das suas necessidades, e aqueles que forem tomar o passo individual continuem a receber todo esse amor dessa luz, que as águas que já estão fluídas contenham toda a medicação necessária a cada um de nós, para trazer a paz de consciência, a paz de espírito, e que a nossa luz brilhe cada vez mais. Que Deus nos acompanhe, que Jesus nos abençoe e Maria Santíssima, nossa Mãe, esteja sempre nos amparando. Graças a Deus.